Todo atrapalhado aqui. Boa tarde, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas, todos bem-vindos aqui na energia do nosso segundo chakra. Que delícia, né, Luiz? Ai, gente, que prazer! Que prazer estar aqui, que prazer dar continuidade a essa jornada. E que bom ver os rostinhos do primeiro chakra, ver os rostinhos agora do segundo, e poder mergulhar com mais intensidade e com mais consciência nesse segundo chakra que a gente vai abordar hoje. Muito bem. Então é isso, né? Ó, o Luiz falou que quer ver os rostinhos aqui. Então a gente convida vocês para abrirem as câmeras, tá? Para que a gente consiga se ver, para que a gente possa ter aqui um momento muito gostoso de muita troca, tá? E, bom, nós temos assunto aqui, né, Luiz? Que a gente estava aqui vendo que se a gente tomar cuidado, né, a gente precisa se organizar aqui com o nosso tempo. Então, já vamos começar trazendo uma proposta que é, vamos trazer um pouquinho da nossa presença para que a gente possa abrir, né, o nosso coração para receber as informações de hoje, né, para que a gente deixe um pouquinho da energia do dia lá para fora e a gente entre aqui com bastante presença, tá? Então eu vou convidar todo mundo a fechar os olhos um pouquinho, tá? A gente vai respirar bem profundamente, então de olhos fechados, sentindo os pés tocando o chão, respirando bem profundamente, observando o ar entrando no seu corpo. Então, inspira, trazendo o máximo de ar, enchendo bem os pulmões. Vai soltando o máximo de ar também, relaxando, sentindo mesmo os pés tocando o chão, tá? Percebendo a força da gravidade. Então, inspira, deixando a sua coluna bem alinhadinha. Então, é como se tivesse, né? A força da gravidade atua sobre os pés, né? Mas vamos imaginar que tivesse uma força da gravidade para cima também, que puxasse a sua cabeça. Não puxar de uma forma que seja desconfortável, tá? Deixando a sua coluna bem alinhadinha. Então, vamos respirando bem profundamente. Inspira, solta o ar com bastante tranquilidade. Abrindo o peito e tranquilamente, novamente trazendo foco para os seus pés, trazendo a sua presença. Você pode ir voltando, abrindo os seus olhos com bastante tranquilidade. Muito bem. Tem um detalhe que eu esqueci de falar. A Alejandra está traduzindo para o espanhol. Inclusive, preciso falar mais devagar, mais despacito. Entonces, quien habla español necesita volver a la interpretación. Entonces, para acompañar la versión en español. O meu espanhol é bem, né, meia boca, então só para a gente começar aqui, tá? Mas aí qualquer coisa a gente escreve aqui também no chat, tá? E é isso, né, Luiz? Como é que a gente está chegando nesse segundo chakra, hein, Luiz? Eu gosto do seu espanhol, Adriano. Eu acho ele charmoso. Um portunhol. Sim. Então, esse universo do segundo chakra, ele é um universo muito vasto, né? Ele tem uma pluralidade, assim, muito significativa e, ao mesmo tempo, ele é um chakra muito básico. Não significa do básico que a gente passou, mas básico no sentido de estrutura. Ele vai ramificar muitas coisas, em muitas áreas da nossa vida, em muitos contextos. Por quê? Porque é o chakra das nossas emoções, né? Das nossas emoções mais viscerais. Tanto que ele está ali na altura, um pouco abaixo do umbigo, e ali fica as vísceras, né? E às vezes a gente fala a palavra visceral achando que é algo só bonito, mas vísceras são
os instrumentos onde a gente faz o filtro, né? Onde tem ali no intestino, que tem o que ele separa, o que a gente vai se nutrir daquilo, o que a gente vai separar daquilo, o que vai ser descartado, né? E tá tudo ali, num processo visceral. Então, vísceras tá ligado a esse movimento da conexão mais profunda, que nem sempre é super suave. Pode ser uma conexão mais densa no sentido de palpável, né? Não é no sentido de pesado, é no sentido de palpável. Não sei se tem algum sonhador ou sonhador que já acompanhou algum curso de sonhos e ouve a Angelina falar que tem sonhos que quando a gente sonha fazendo o número 2, né? Fazendo a evacuação, é um sonho que geralmente traz uma liberação kármica maior. Que a gente liberou um conteúdo denso que foi processado, né? Foi processado e foi compreendido que aquilo podia se destacar, destacar no sentido de sair, né? De liberar. Então, quando a gente fala de um processo visceral, não é só flores. A gente está com tudo ali, né? E a gente pode ir para o biológico mesmo. Bactérias boas, bactérias não boas, coisas que vão fazendo aquela ondulação, né? O nosso intestino, ele é ondulado. Então, ele tem as dobras, ele tem as flexibilidades, ele tem lugares que muitas vezes densificam coisinhas que ficam ali velhas, antigas. E a gente às vezes não se dá conta, mas está ali, dentro, como um trauma, né? Às vezes eu sofri um trauma quando eu tinha 6 anos e eu tô com 40 e esse trauma ainda me limita. É como se fosse uma parte daquela dobra intestinal que guardou algo e tá ali, assim, apegado, apegada. A gente também pode trabalhar isso no segundo chakra, né? O quanto é liberdade e o quanto é apego. O quanto eu não deixo o outro ir porque eu tenho medo da perda. E aí eu aprisiono. E isso de muitas outras formas e facetas que a gente vai trazer aqui do segundo chakra. Também coloco explícito que o segundo chakra ele pode ser maravilhoso. Aliás, todos os 7 chakras podem ser sensacionais se a gente toma consciência e busca estar mais alinhado com as aberturas possibilitadoras daquele chakra, né? Se a gente ficar nas distorções, e é por isso que a gente estuda também e fala também, é para que essa consciência seja tomada, para que você possa se expandir cada vez mais e mais consciente para o lado equilibrado desse chakra, para o lado que ele esteja vibrando na sua máxima potência e essência. Né, Adriano? Exatamente. E assim, é bem interessante, porque eu vou trazer um complemento aqui, o que o Luiz falou sobre a questão das emoções, né? Porque esse chakra, ele realmente, assim, eu sempre gosto de falar que acho que é o chakra que mais pode abrir campos para a gente, né, a explorar possibilidades. Todos os chakras são muito profundos, todos sem exceção, mas esse traz temas, assim, muito, né, amplos e tem eu encontro uma justificativa nisso, né, quando a gente entende que esse é o chakra que tem o elemento água, né, o elemento água é que é o que representa esse chakra, né, e a água se refere às emoções, né, e quando a gente fala, Nicole, não, é o segundo chakra, a água, né? Bem interessante. Terceiro chakra, semana que vem. Aí a gente não vamos entrar nessa energia, né? Mas vamos falar, então, das nossas águas internas. E a gente precisou aqui escolher um caminho, inclusive, para a gente guiar aqui esse nosso encontro. Mas para a gente poder, só para trazer ainda a questão das emoções, é que assim, eu fiz né? Enfim, eu tenho um estudo sobre a Cabala, né? E a Cabala traz uma referência que é a árvore da vida, né? E a árvore da vida traz também a compreensão, né, da vida a partir de 10 frutos. Então, esses frutos representando
quatro níveis, quatro corpos, né? Que são o corpo físico, o emocional, o mental e o espiritual. Então, essa é a nomenclatura da Cabala a partir da árvore da vida. A gente, na Escola da Aura, a gente trabalha com a referência também do corpo energético, que é um pouquinho diferente. Mas só para a gente entender aqui, dentro dessa estrutura, corpo físico, emocional, mental e espiritual, para a árvore da vida. A gente tem 10 frutos. Imagina uma árvore com 10 frutos. Um fruto se refere ao corpo físico, nosso corpo, né? Físico. Um fruto se refere ao corpo espiritual. Então, até aí, ok, estamos, né, num ponto de equilíbrio. Então, se a gente pensar assim, que a experiência da vida, a gente tem, né, desses 10 frutos, um fruto se refere à experiência do corpo físico. Um fruto se refere à experiência, né, da nossa vida espiritual, né? Em termos de evolução, tá? Nesse sentido. Aí nós temos 2 frutos no corpo mental, né? Olha que interessante. Às vezes a gente quer lidar tudo muito com a mente, né? Tá, é mais do que o corpo físico dentro dessa estrutura, né? Aí, dentro dessa estrutura, sabe quantos frutos se referem ao corpo emocional? Pois é, todos os demais, 6. Ou seja, se a gente pega dentro dessa experiência, assim, a gente pode dizer que 60% do que a gente vive é para a nossa evolução emocional. Olha que interessante isso. Ah, então não tem evolução em outros níveis? Tem, mas é por isso que a gente tem tantos desafios emocionais, né? Dentro dessa nomenclatura. Né? Então, é bem interessante para a gente ver. Porque o Luiz e eu aqui precisamos ter uma conversa assim, muito séria para ver como é que a gente ia conduzir, porque é tanta possibilidade aqui, né, para o segundo chakra. Então, por isso que a gente escolheu, inclusive, trazer aqui um foco que é o prazer. Né? A gente falou no primeiro chakra sobre a questão de viver e sobreviver. Né? Agora, no segundo, a gente está trazendo esse foco assim do prazer de viver. Tá? Porque esse segundo chakra, ele abre campo para que a gente possa perceber como a gente se nutre pelo prazer, né? Qual é a importância do prazer na nossa vida? Como, né? Enfim, o prazer se manifesta de diferentes formas, né? E aí, só para trazer então né, uma visão um pouquinho mais primária assim sobre esse segundo chakra, é nesse chakra que a gente vai trabalhar com a relação com a mãe, né? É o chakra que se refere ao bebê na barriga. Essa relação com a mãe ali de que dois são um, né? Olha que coisa forte que é isso, né? Só que também, aí depois essa criança nasce. Então, esse chakra também se refere à nossa criança interna, né? As experiências que a gente tem mesmo da nossa criança interior, né? Esse chakra também traz a energia do feminino, né? Então, olha que forte tudo isso. A gente falou lá no primeiro chakra da energia masculina. Aqui a gente tem a energia do feminino. Aqui a gente tem a relação com a mãe. Lá no primeiro chakra foi a relação com o pai, né? É o chakra, né? É o primeiro chakra que é dual, né? Que é o número 2. Olha que interessante. Porque no primeiro é a coisa da sobrevivência que a gente falou, né? No segundo chakra, a gente já tem uma percepção do outro, só que é o outro do bebê na barriga da mãe, que é tudo misturado. Então, eu não sei diferenciar o que sou eu e o que é o outro. E aí a gente pode entrar no lugar da simbiose. Isso é, isso não é isso não é a luz desse segundo chakra, tá? A simbiose é a sombra, é a distorção. Então a gente está aqui trabalhando para poder perceber, né? Todas as dores da nossa criança interior, né? Que muitas vezes memórias de lá, né? Do passado, que ficam ainda presentes, que a gente carrega às vezes pela vida inteira, né? Ou que não, a gente pode trabalhar para liberar. Então, tudo isso aqui vai, né? A gente vai explorando. Esse é o chakra do sexo, né? A gente está trazendo aqui uma referência fisicamente no corpo físico dos órgãos sexuais mesmo, órgãos genitais, tá? Então, órgãos sexuais, na verdade, né? A gente traz aqui essa experiência a partir do segundo chakra, que também traz questões de sexualidade, né? Mas uma coisa é sexo, outra coisa é sexualidade, né? Então, porque tem uma coisa de gênero, né? A gente está falando aqui também dessa questão. Então, esse chakra, ele é o chakra da criatividade, né? Eu gosto de dizer, depois vou trazer exemplos aqui também, né?
de o quanto assim, né, eu tenho uma relação, né, muito forte com o estudo do palhaço. Então, o palhaço para mim ele tá nesse lugar da criatividade, que a criança é muito criativa, né? Quando ela tá pura, ela é ela é criativa. O adulto é que muitas vezes vai tolhindo a criança, mas a criança se expressa melhor pelo desenho, né? Ela já sai dançando antes de qualquer coisa, às vezes não sabe andar, mas dançar já sabe mexer o esqueleto, né? Então, enfim, a gente está aqui trazendo um universo assim muito vasto que esse segundo chakra traz, mas nós estamos aqui escolhendo esse caminho do prazer para conectar tudo, tá? Então, só para a gente trazer essa primeira introdução, né, Luiz? Sim, e o interessante é que quando o Adriano traz esse exemplo da Kabbalah, né, o Kabbalah, e que são 60% dos frutos dentro do nosso universo emocional, coincidentemente ou não, acho que é sincronicamente, o nosso corpo ele é composto de 60 a 70% de água, né? E a gente nasce, o ambiente que ficamos durante 9 meses, e para a criança, 9 meses pode ser um tempo bem diferente do adulto, ele fica numa piscina o tempo inteiro. E as primeiras vibrações que ele pega dessa piscina são através da água. A água e o cordão umbilical, né? O que também o Adriano trouxe exatamente como simbiose. A simbiose é exatamente esse lugar de nós dois fomos um em algum momento. Então, se você parar e prestar atenção, quais são as primeiras sinapses de prazer que você recebeu? Na barriga. Por exemplo, se você foi celebrado ou celebrada quando o anúncio da sua gravidez foi feita, as pessoas ao seu redor nutriam festa, nutriam alegria, nutriam um lugar de você vai ser tão bem-vindo, pequeno ou pequena. Lembra que o Adriano falou da dualidade? Então, quando você é simplesmente uma vida ali dentro, você não é a vida ou o vida. Você não é o menino ou a menina. Você é um ser que escolheu ser trazido para a matéria através daquele pai e daquela mãe. Daquele primeiro acordo, né? Olha, eu escolhi. Você vai ser minha mãe e você vai ser meu pai. E se não fosse essa mãe e esse pai, não seria essa pessoa que vos fala. Seria outro Luiz, ou talvez qualquer outro nome que eu poderia ter. Mas eu só sou quem eu sou porque eu tive essa composição. Então, será que meu pai sentiu prazer quando descobriu que eu estava ali encarnado? Ele pode ter sentido antes, né? No ato amoroso e sexual que ele precisou ter com a minha mãe para que os dois engravidassem. Mas quem é que celebrou a sua chegada, né? Foi celebrada? Foi aquela chegada acidental? Foi aquela chegada tipo, ai meu Deus, mais uma boca. Ai, não sei como é que vai ser. Essa gravidez me traz medo. Essa gravidez me traz apreensão. E imagino, e nessa vida eu só posso imaginar como é sentir um ser crescendo dentro de você, te transformando de fio a pavio. Eu não sei se tem que se dizer em espanhol. De ponta a ponta. É, do seco para o molhado. Assim, contrastes grandes, fio a pavio, quer dizer. Então, do fio ao pavio. E é uma coisa viva dentro de você que tem vida própria, que se alimenta, que se mexe, que se espicha. Se espicha é alongar. Se alonga, que te chuta, que pressiona os seus órgãos internos. E tem uma hora que, se você for olhar a mãe, e o povo hoje faz muita brincadeira
com esse lugar na internet, assim, bota o pai para carregar uma melancia e dois melões, assim, no peito, para ver se o pai sustenta um dia de carregar, sei lá, 25 quilos. 25 não, estou exagerando. 8 quilos a mais. Então, pode ser até 25, né? Porque tem as outras. Tem gente que tem sobrepeso na gravidez também. Mas, tá, carrega essa barriga. Mude o seu eixo da sua coluna para ver se você vai sentir prazer o tempo inteiro. Então, você já viu algumas posturas de algumas mães que dizem assim: ai, eu só quero que essa criança nasça, porque já tem um incômodo aqui dentro, já não tá tão prazeroso, é uma barriga muito pesada, né? Imagine quem pariu gêmeos, dois seres ali dentro de uma barriga só, ou trigêmeos, né? Enfim. Então, a gente já começa, a gente já chega nesse plano com essa linha tênue entre prazer e o não prazer. O prazer até a página 2. Depois é assim, ai, gente, eu queria dar uma acelerada, assim, que do sexto mês pulasse para o parto rápido, porque além de tudo, você lida também com uma certa ansiedade na gestação, né? Como é que é o rostinho dela ou dele? É ela ou ele? Como é que eu faço para saber o sexo? Porque quando hoje a modernidade está super evoluída, né? Você faz cirurgia cardíaca dentro no coração de um bebê, dentro da criança, dentro da barriga da mãe. Eu digo, gente, que modernidade nesse lugar das águas, né? Mas antigamente não tinha essa certeza que era um menino ou uma menina, a depender da tecnologia. E se realmente a genitália marca essa fluidez dessa personalidade, como o Adriano trouxe, né? A sexualidade daquele ser, é bom enquadrá-lo? É bom deixar ele fluido? Então, tudo isso vai falando sobre a nascente das nossas águas. Sabe quando o rio ele tá ali muito fininho, mas você pode não dar nada por aquele filete de água, mas ele forma um rio caudaloso? Mas tudo começou na nascente. O segundo chakra, eu tô falando rápido, Ale? Ah, não, porque você levantou a mão, achei que era. Eu tô rápido? Ai, perdão. Tá, mais ou menos. O segundo chakra, eu sinto que é um revisitar a nossa nascente. E olhar com consciência, olhar com inteireza e reconhecer. Tipo, isso eu tenho como uma marca que me trava até hoje. Eu gostaria que não me travasse, mas quando eu entro naquele assunto, ainda é muito complexo para mim. Eu não consegui diluir todas as minhas águas. Ainda tenho mágoa. Mas você só de reconhecer que você tem águas não tão boas, águas, né? Mágoas, já é um grande passo. Não você ficar é, mentindo para si mesmo. Porque quando você não olha esses lugares, como o Adriano trouxe, né? Quando ele trouxe a força da criatividade do palhaço, você tem menos chance de ser brincalhão ou brincalhona consigo mesma. O palhaço, ele tira a graça de si mesmo, né? E tirando graça de si mesmo, ele leva a graça para o outro. Então, o quão eu posso mergulhar em mim de forma séria. Eu não estou falando séria, sisuda, estou falando séria de eu quero me comprometer a mergulhar em mim mesmo e ver a qualidade das minhas águas. E aí eu vou lapidando e verificando, ó, essa parte aqui, ela não tá tão pura, essa água. Essa parte não me dá prazer de mergulhar. A outra parte me dá prazer. Mas se eu fico também eliminando e só escolhendo a parte que eu considero como boa, eu estou me fragmentando, né? Eu estou olhando para uma parte de mim, mas a outra parte de mim sempre vai estar ali, porque eu sou inteiro ou inteira, né? E aí, por isso que a gente trouxe esse lugar
do prazer. E esse lugar do prazer, ele é muito diverso, muito diverso. Então, eu vou passar para o Adriano trazer um pouquinho, mas a deixa é assim, a pergunta que quero trazer para vocês é: você está se dando prazer? Porque muitas vezes o vínculo do prazer é sempre incluindo outra pessoa, né? Eu tenho um prazer quando eu estou com outra coisa ou outro ser, mas eu consigo sentir prazer na minha própria companhia. É uma coisa que é interessante a gente se perguntar, né, Adriano? É muito interessante e é um caminho assim que, enfim, que pode permitir que a gente vá muito mais fundo no que é esse segundo chakra em essência, né? Porque é o chakra do eu e o outro, né? É a primeira experiência, quando a gente fala em termos dos chakras, em que o outro está presente, mas que, quando eu falei da simbiose, é uma mistura. O bebê na barriga da mãe é uma coisa misturada. E isso é que muitas vezes a gente leva para a nossa vida. Quando você está numa relação e as coisas estão misturadas, você não sabe o que é seu e o que é do outro. Isso é um problema, né? Ah, é ruim estar numa relação? Não. Mas e esse lugar de você saber o que te dá prazer, né? Que às vezes você está vivendo em função do prazer do outro, né? Então é essa experiência que a gente está aqui explorando, e aí é bem interessante, porque vamos falar de sexo de uma forma saudável, né? O sexo é a energia que cria uma vida. Olha como isso é potente. Por que é que a gente vive numa sociedade em que há tantos tabus em relação ao sexo, né? O sexo é uma energia extremamente poderosa, né? Ela é criatividade, né? Porque é a partir dali que se cria um outro ser. É algo muito potente. E mostra a força desse segundo chakra. Olha como ele é potente, né? Porque é ali, né, que se tem essa expressão, né? Então, mas ao mesmo tempo a gente tem tantos tabus. E aí eu queria trazer justamente esse ponto, assim, de, né, complementando o que o Luiz trouxe, do que a gente, quais são os prazeres que nos movem, né? Porque se a gente pegar o sexo, uma coisa é o prazer a partir ali da relação sexual, que é ótimo, bem-vindo e que a gente está aqui super, super validando, né? Mas olha só também o prazer de você saber que você está grávida, que um pai, né, tá grávido, como disse o Luiz muito bem, né? É um prazer diferente daquele prazer ali do ato sexual, né? E vamos considerar todos válidos, todos importantes, potentes, sem nenhum tipo de preconceito. Mas é aí que tá que a gente pode ir percebendo sobre os prazeres, como por exemplo, se a gente vai comer, sei lá, come um pedaço de bolo. Sei lá, gosta de chocolate? Pronto, então pega um pedaço de bolo de chocolate. Aí você come. O prazer de descobrir aquele sabor é um prazer, né, da descoberta, é sempre muito potente. Ah, quero mais. Aí você vai comer o segundo pedaço. A experiência já não é mais a mesma. Já passou aquele momento ali. Mas de repente você vai comer o terceiro pedaço. E de repente assim, ah, quero tanto que vou comer o quarto. Aí, olha só, esse prazer já se perdendo, né? Olha como a gente muitas vezes se vicia, inclusive. E aí, por exemplo, a própria comida, né, pode ser um vício, né? Pode se tornar um vício. Quer dizer, o prazer também nos leva a lugares que não são tão saudáveis quando a gente vai perdendo aquela essência, aquela primeira expressão, né? Então, por isso, assim, que é interessante a gente falar sobre sexo, porque sexo tem muitas pessoas que são também viciadas no sexo. E aí isso não é saudável. Ah, Adriano, mas você acabou de dizer que a gente não vai ter preconceito. Não, a gente não tem preconceito e a gente está aqui abrindo, sim, validando a experiência do prazer sexual. Mas o vício no sexo não é saudável, né? Então, tudo que é viciante também está nesse segundo chakra. Como o Luiz falou, que é o apego, né? Um lugar onde há o apego, onde há essa expressão de a gente, às vezes, se misturar. E aí você se mistura e, às vezes, nem percebe que você está viciado naquilo, porque a coisa está ali, você se perde em algo que, né?
que você, enfim, depois no terceiro chakra que a gente vai falar de controle, que é outra história. Mas você ali às vezes pode perder esse controle, né, no segundo chakra, né? Então, por isso, assim, que é tão importante a gente perceber como, assim, a gente é movido por muitos prazeres na vida, mas qual é a qualidade desses prazeres, né? É o prazer de comer em exagero ou é o prazer de você se saciar ali com aquela degustação, assim, que é tão profunda que, assim, nossa, eu já entendi que para mim basta isso. E aí eu vou trazer um exemplo que é prático, que eu vivo na minha vida, né, que a gente já citou outras vezes aqui, que é o retiro, né, do caminho do amor, que a gente faz jejum, né? E ali no jejum é muito interessante o que acontece, porque você faz o jejum, aí muitas pessoas até já me falaram assim: "Nossa, mas você vai emagrecer, nossa, mas não sei o que, tal". Gente, não é sobre isso não, tá? Mas é a experiência assim de você se purificar até mesmo para poder perceber como você está recebendo esses prazeres, né? Porque assim, aí eu faço o jejum por um período X, né? Quando eu vou comer de novo, aí tem todo um processo de corpo ir aos pouquinhos, né? Voltando e tal. Mas assim, quando eu vou comer de novo, gente, os alimentos eles têm sabores muito mais intensos, tá? Por quê? A gente fica viciado no, muitas vezes, comer por uma obrigação, que a gente vai num automático, né? E quando a gente faz uma limpeza, a gente tem a oportunidade de, nossa, de descobrir, né? De relembrar, talvez, né? Esse poder da descoberta, que é uma coisa que a criança faz muito. A criança faz muito isso, sabe? Aquela coisa do, né? Um bebezinho que está descobrindo uma cor, que está descobrindo um objeto. Olha a beleza que se tem nisso, né? Então, por isso que esse chakra ele é tão potente nesse lugar assim da descoberta, nesse lugar de a gente acessar uma energia assim que é muito da inocência, sabe, da nossa pureza, né? E aí é que a gente tem as expressões emocionais, porque a gente pode se perder nessas experiências, ou a gente pode deixar fluir, porque a luz está no fluxo, está no fluir, né? Para que a gente possa também perceber aonde podem haver vícios, aonde a gente pode estar se perdendo, aonde é que a gente às vezes está se misturando, vivendo. Lembra que eu trouxe lá no primeiro chakra aquela historiazinha lá da casa que vai sendo construída com os tijolinhos dos familiares, dos amigos e dos outros? Pois é, nesse segundo chakra, a gente pode ainda estar um pouco perdido nisso, entendeu? Nesse segundo chakra, a gente ainda está perdido, né? Porque ainda você ainda não tem a sua identidade, a gente está falando da criança, né? A criança, até os 7 anos, ela é ainda muito ali a experiência dos pais. É depois dos 7 anos que ela começa já a ter mais, né, a sua própria experiência, vai criando a sua personalidade, né? Então, esse segundo chakra traz muito esse lugar do outro, mas que às vezes é difícil de a gente se perceber nesse lugar, né, Luiz? Sim, e o quão potente pode ser a gente conseguir realmente falar de sexo de uma forma não viciada, é, não performática, né? E conseguir falar. Eu lembro que nas rodas que eu tinha com amigos, geralmente quando a gente tocava nesse assunto era fala baixo, fala baixo. Por que que você está gritando aqui no público? Ninguém precisa saber que isso acontece. E eu fiquei me perguntando hoje o quanto a nossa intimidade ela é cerceada em quatro paredes. Parece que você não pode trazer dúvidas ou trazer questões ou trazer uma desconstrução. Uma desconstrução do que parece que é sempre prazeroso, mas que na verdade você tem algumas distorções de prazer. E você tá ali de repente num relacionamento que é abusivo, você está sendo abusado psicologicamente,
ou você está sendo abusado violentamente ou de forma física, né? Porque tem violência verbal também. E você tá ali com um monte de questionamentos arcaicos e os ditados populares influenciam muito a nossa vida, porque eles são ditados culturais também. E às vezes tem um ditado que roda na sua cabeça, e eu tô falando porque eu já vi rodando na cabeça de algumas pessoas perto de mim, que é: eu não vou trocar o meu parceiro, porque trocar de parceiro é trocar de problema. Então deixa eu ficar com um problema conhecido, ou antes ruim com ele, pior sem ele. Preste atenção se tem cabimento nessa expressão, mas muita gente age nela. Tipo, mas sozinho vai ser pior. Qual é a referência que eu tenho de prazer comigo mesmo? É tão ruim assim que eu preciso sempre estar em companhia do outro para que eu me sinta completo ou completa? Eu realmente preciso procurar a banda de outra laranja para se encaixar na minha? Será que eu não posso tentar achar uma laranja inteira, tipo os frutos da cabala, que estão inteiros ali no movimento? Não tem ninguém pela metade. E uma coisa que me marcou muito, né? Foi uma história real. Eu perguntei para uma. Ela não era uma amiga super íntima, mas eu tinha um grande apreço por ela. Ela tinha sido mãe há pouco tempo e ela chegou na casa onde eu estava, né? Eu estava na casa da minha mãe lá em Salvador. Ela chegou para alguma festividade e eu perguntei a ela, assim, não sei se foi por educação, não ia mudar em nada em minha vida aquela pergunta, mas eu perguntei, acho que foi o curioso dentro de mim, a criança curiosa, que também quer saber de outras histórias, né? A criança, ela é curiosa pelas histórias porque ela sente prazer com histórias. Ela sente prazer com a novidade, ela sente prazer com a criatividade. Bem, perguntei a essa moça: tá gostando de ser mãe? Ela me respondeu: não, mas não tem como devolver para Jesus. O termo foi esse. Eu não sabia como continuar aquela conversa, mas eu achei de uma sinceridade tão visceral que eu disse que bom que ela não foi para aquele contexto onde que todas as mães têm que sentir um imenso prazer na maternidade. Não é verdade. É um prazer da Disney. Às vezes tem mãe que não tem paciência com o filho. Tem mãe que não estava querendo ser mãe naquele momento. E a sociedade impõe que ela engula a maternidade de forma prazerosa, mas deixando aquele sorriso colgate para fora. Mas quando você fecha a porta e fica mãe e filho, ou mãe, filho e pai, é uma outra dinâmica. E também, como a gente está falando de prazer, os prazeres e muitas outras coisas são ensinadas de forma sutil. Temos uma professora aqui na escola que ela fala quando os nossos adultos nos ensinam pelas costas. O que quer dizer isso? Vamos dizer que Coisas da Nicole é alguém que eu me inspiro muito. Mas eu não preciso necessariamente pedir para ela me ensinar. Ela me ensina no ato que ela faz cotidianamente e eu assisto aquele ato. Então ela me ensina pelas costas. Então quando eu tenho uma nutrição onde me falam que para eu ter prazer, eu preciso ter muito dinheiro, eu ingesso aquilo dentro de mim. Enquanto não tiver dinheiro, eu não tenho prazer. Que relacionamento é ruim porque dá trabalho, é complexo, tem compensações, é muito trabalhoso.
E isso não precisa nem ser explicitado pela fala, direta, né? Mas é explicitado no assistir aquela dinâmica. Você vai internalizando que o padrão é aquele. Quando você se debruça em outro padrão, você raciocina e diz assim: "Ah, tem outras formas? Não era só aquela?" E é um pouco disso que se dá quando o processo simbiótico ele começa a se romper. O processo simbiótico para a- o processo saudável ele precisa romper. Ele precisa romper até para que dê espaço para que você seja um ou uma, para que você não projete no outro a sua falta ou o seu excesso. O Adriano trouxe um pouco disso, né? Hoje, por exemplo, meu corpo, ele começou a dar gritos do segundo chakra. Eu amanheci com as orelhas pegando fogo. Ah, mas a orelha não tem nada a ver com o segundo chakra. A gente falou que tem uma ligação entre o segundo e o quinto, né? Essa expressão. Então, os ouvidos são o quê? Como eu filtro, como eu me alimento pelo que é falado. E a pele, ela estava irritada. Então, a pele está me mostrando que tem limites não sendo coerentes do que eu estou deixando entrar ou do que eu estou deixando sair. Então, eu comecei a viver o segundo chakra hoje, assim, na pele, porque eu pensei, eu vou trazer o quê? Eu vou falar o quê desse segundo chakra, sem estar responsabilizando o outro. Tipo, a culpa é da Alejandra, ou a culpa é da Cris Barreto, ou a culpa é do Adriano. Mas o que é que eu posso aprender com isso? Muitos de nós temos desafios e prazeres com a nossa, é, com a nossa mãe, ou biológica ou adotiva, né? Mas o quanto eu consigo olhar para aquela mulher e ver que ela é tão complexa quanto qualquer outro ser humano que habita a Terra. E quanto a complexidade dela me oportunizou a crescer. Foi da melhor forma? Talvez para mim não, mas eu fiz um acordo com aquela mãe que tinha aquele conteúdo daquela forma para me nutrir. E se hoje eu estou aqui, o trabalho dela foi muito bem feito, porque eu não estou morto, eu estou vivo, contando história, né? Então, ela passou a vida adiante e nutriu essa vida até o momento. Então, se eu responsabilizo a minha mãe, ou meu pai, ou a minha avó, ou meu avô, por todos os meus traumas, ou todos os meus desprazeres, eu estou só delegando a culpa, digamos assim. E a culpa é um sentimento que mina imensamente o prazer. A culpa é como se fosse o inverso. Porque se eu tenho culpa de assumir a minha sexualidade, o meu prazer é tolhido. Se eu tenho culpa de externar o que eu realmente gostaria de trazer, eu vou estar indo de encontro com a minha verdade prazerosa dentro do mergulho das minhas águas. Isso é tão profundo e olhe que aqui eu estou na superfície da profundidade. A gente pode entrar em muitas camadas, né? Eu estava falando com o Adriano que eu tenho marcas que pareciam inconscientes e eram até pouco tempo atrás, que era quando eu me nutria das novelas e eu via os arquétipos na novela que chegavam até mim, que eram parecidos comigo, parecidos no tom da pele,
parecidos no nível financeiro, parecidos no que cerceava o movimento de prazer, que era o núcleo do samba, que era o núcleo das pessoas pretas, que era o núcleo que geralmente era um núcleo inferior da novela. Então, quanto daquilo me alimentou inconscientemente, né? Eu fiz, uau, então é isso. A verdade é essa. O meu prazer ele precisa ir naquela direção. E quando eu fui entendendo, e muita coisa se abriu para mim aqui na escola da Aura, quando os professores, eu lembro muito que me marcou muito para mim, quando o professor Premo Godavari, numa aula aberta, não era uma aula fechada, não era uma aula aberta como essa, e disse: Olha, eu fui casado por um tempo, e aí meu esposo. Aí eu, uau, ele tá falando que ele tem um esposo, que coisa maravilhosa. Antigamente não se diria isso. Ou meu esposo ou minha esposa, né? Antigamente, no meu tempo, você falava: Eu namoro com uma pessoa. Uma pessoa. Geralmente, quando alguém dizia que namorava uma pessoa, a gente já sabia que aquela pessoa estava sendo oculta, o gênero dela. Inclusive, teve um voluntário que passou aqui pela escola e teve uma roda que ele disse: Eu namoro uma pessoa. E ele era jovem. Ele devia ter seus 20 e poucos anos. E eu olhei para ele assim e disse: Esse termo ainda se usa? Estou namorando uma pessoa? Porque pessoa é a gênero, né? Você não sabe quem é a pessoa. Se a pessoa é o pessoa ou se a pessoa é a pessoa. Então, é tudo pessoa. E aí eu captei que era uma ferramenta de proteção. Porque ele achava que se ele dissesse a verdade, ele seria olhado de forma diferente. E ele não queria arriscar o prazer dele de estar aqui. Então, percebem como tem muitas engrenagens quando a gente vai falando de prazer? E essas engrenagens, elas vão desde o basilar, desde o movimento que muitos profissionais que estudam a mente humana falam que começa ali desde a primeira nutrição, que é o leite materno, para quem foi amamentado. Tem gente que diz que é desde quando a criança passa pelo canal para nascer. Eu, por exemplo, nasci de cesárea. Eu não tive esse prazer de passar pelos canais. Então, eu não posso falar disso no meu corpo, né? Então, são muitos contextos, são muitas coisas que a gente pode fazer uma auto-pesquisa para analisar essas águas, né, Adriano? É muita coisa, e eu até queria, porque eu acho que a gente não tinha falado da conexão do segundo chakra com o quinto, né? Só para a gente pontuar um pouquinho aqui. Os chakras, eles têm relações, tá? Tirando o quarto chakra, que é o do coração, que ele, por si só, ele já é o elo que conecta tudo e todos, os demais têm relação. E o primeiro se conecta com o sétimo, o segundo se conecta com o quinto. Então, quando o Luiz traz a experiência das orelhas, né, as orelhas estão na região do quinto chakra, que é da expressão, que é da verdade. E aí, no segundo chakra, a gente tem um ponto que é muito interessante de a gente perceber, porque assim, é como se fosse uma verdade mais primitiva, que a gente às vezes pode não saber identificar exatamente no segundo chakra. Por isso que no quinto chakra que é o chakra da verdade. Aí depois a gente vai falar bastante lá, quando a gente chegar lá. Mas aqui, a gente às vezes pode confundir. Lembra da mistura, da simbiose? A gente pode se confundir muito facilmente no segundo chakra, né? E aí eu vou dizer uma coisa que é bem interessante. A gente pode confundir a, a dor e o prazer. É possível sentir prazer com a dor. E aí é que é perigosíssimo. E a gente faz muito isso, né? Eu lembrei até de uma outra situação também que eu queria trazer aqui, né? Dessa coisa da mistura, né? Até para a gente poder falar também do prazer, né? Através da dor, né? Eu me lembro de um caso de uma mãe e filha que eu conheço
e que essa mãe, ela tem muito medo, sabe? Ela tem muito medo, principalmente da solidão. Tem muito medo da solidão, e aí ela quer que a filha viva com ela, ela tem muito medo da solidão. Mas eu estou me lembrando de uma situação, hoje a filha tem, né, já uma idade já, ela tem uma filha também, ela já não é mais uma criança. Mas eu me lembro de quando ela era bem jovem, tinha lá seus 16 anos, mais ou menos, e a mãe uma vez me falou assim: "Ah, eu tenho tanto medo dela engravidar. Aí sabe o que eu faço? Eu ponho bastante medo nela. Então, eu ponho bastante medo, sabe? Eu fico falando para ela que, olha, não pode engravidar, porque depois você vai acabar com a sua vida, porque não sei o quê." Ela ficava pondo medo na filha, achando que ela estava fazendo o melhor pela filha. E aí o que o Luiz trouxe é isso. Dentro da experiência dela, era o que ela enxergava como melhor. Mas ela é uma pessoa que vive uma vida de muito medo. Então ela achava que era isso que ela precisava passar para a filha dela. Então, olha só como tem as distorções. E eu digo aqui com todas as letras, ela estava achando que estava fazendo o melhor para a filha. E dentro da ótica dela, ela estava fazendo, né? E aqui a gente está trabalhando muito esse lugar de a gente não julgar também, de a gente entender que assim, que cada um tem a sua experiência. Cada um entrega aquilo que enxerga como melhor, né? Mas essa coisa da dor a partir, né, de poder o prazer se expressar pela dor é muito forte. Por quê? Essa mesma pessoa, o que que ela faz hoje? Hoje a filha, né, ela tem até uma netinha. Então, quer dizer, ela, né, essa filha já é uma mulher feita, tal. Mas assim, ela tem muito medo de ficar sozinha. Então, o que que acontece? Ela muitas vezes se coloca num lugar assim de sofrimento para que a filha não a abandone. Então, ela cria esse mecanismo assim de codependência, que é outro elemento do segundo chakra, né? Então, aí o que acontece? Ela sente um prazer toda vez que alguma coisa dá errado na vida dela, tá? Aí a gente pode falar, como assim, Adriano? Sentir prazer nas coisas que dá errado? É que é um prazer inconsciente, é uma distorção do prazer. Mas a gente também tem esse mecanismo. Olha como é importante a gente entender esse segundo chakra, porque a gente está, é como se a gente pudesse dizer que a gente está sempre sendo movido pelo prazer, mas qual é a qualidade desse prazer? É um prazer saudável? É o prazer que permite a nossa evolução? Ou é o prazer que nos prende, nos aprisiona, né? Um prazer que nos limita, né? Os vícios fazem isso, né? Então, por isso é tão importante a gente perceber todo esse caminho dos vícios. E a questão da sexualidade é muito forte nesse sentido. E aí, o Luiz trouxe o exemplo aqui, né, do Premo, trazendo essa experiência e tal, mas eu também posso trazer aqui a minha própria experiência, porque eu sou um homem gay. Sim, me sinto atraído por outros homens. E para que eu pudesse expressar isso para o mundo, foi um processo muito dolorido na minha vida. E eu guardo até hoje ainda marcas de muito preconceito que eu já sofri, né? Muitas situações pelas quais eu passei, a ponto de que, assim, tem uma expressão aqui no Brasil, não sei se em espanhol também é similar, mas que é bicha, né? E que o que acontece? Eu me lembro de que a primeira vez que alguém me chamou de bicha, eu tinha 5 anos de idade e eu não sabia o que aquilo significava. Mas eu sabia que não era algo que a pessoa estivesse me elogiando, porque era uma criança que tinha a minha idade, tá? Mas eu sabia que aquilo ele estava falando para me machucar. Isso eu sabia, porque pela forma como ele falou, a voz, o tom e tudo mais, eu tive certeza de que ele estava querendo me machucar, né? Então, e aí, toda uma vida para que eu pudesse encontrar essa minha expressão também, de repente, muitas vezes ficar mais quieto, de ter vergonha de me expressar, ou, por exemplo, na escola, quando todos os meninos queriam jogar futebol e eu não tinha vontade de jogar futebol, que eu já me sentia diferente, então, tinha o meu tom de voz, que era um pouquinho mais afeminado. Então, tem tudo isso, né, que a gente pode ir percebendo e passa também por esse lugar de a gente trazer o equilíbrio entre as energias masculina e feminina, né?
esse chakra, ele é muito potente nesse lugar, de a gente entender que é o primeiro chakra da dualidade. O mundo da matéria é um mundo dual, que a gente traz a experiência dos extremos, né? E quando a gente fala em energias masculina e feminina, é muito importante a gente ter essa oportunidade de perceber que todo mundo tem essas energias. Todo mundo tem o masculino, todo mundo tem o feminino, e que não é isso que determina se uma pessoa é boa, é má, é assim, é assado, né? Mas, por exemplo, assim como eu sou um homem gay, sensível, tenho uma energia feminina muito forte, eu conheço muitos homens heterossexuais que têm uma energia feminina muito aguçada e que nem por isso, né, tem uma atração por uma pessoa do mesmo sexo. Então, tudo isso é tão interessante para a gente percebendo como, assim, a nossa história de vida, né, passa muito pelas nossas experiências emocionais. A nossa vida flui muito de acordo com aquilo que a gente carrega ou que a gente pode aprender a soltar. Porque essa é a grande chave para que a gente possa encontrar caminhos de evolução na nossa vida, de a gente ir curando. Esse chakra é um chakra que, se a gente se dedica a ele, a gente pode fazer curas muito profundas, né? E a gente vai ter aqui muitas oportunidades nesse sentido. A gente está hoje só começando, né, Luiz? A gente está começando, que a gente vai ter ainda vivência na quarta-feira, a gente vai ter a gente vai ter experiência com a Peggy também, que traz o oráculo do nascimento, as nossas primeiras memórias. Então, assim, a gente, né, tá trazendo tudo aqui com muito carinho, assim, para que a gente possa ir se apropriando dessas experiências do segundo chakra, né, Luiz? E além de tudo que você não trouxe, né, temos a roda de sonhos. Então, que é uma delas é terça-feira, né, que a gente está anunciando aqui na jornada, mas dentro da escola tem muitas outras rodas de sonhos e já tem um monte de sonhadores e sonhadoras aqui que já são frequentadores das rodas de sonhos. Então, quando o Adriano traz, né, que a gente está movimentando questões, eu lembrei até de uma. Era uma propaganda de uma empresa de TV que dizia que o que movia o mundo eram as perguntas, não eram as respostas. Acho que era um canal chamado Futura. O que move o mundo são as perguntas. Então, quando a gente traz questionamentos, é o que a gente se move, né? Eu lembro que e a gente está falando de prazer e não prazer. Eu estava lendo um livro do Prembaba que é de relacionamento. Não vou lembrar o título agora. Estou tentando, mas não está vindo. E ele começa o livro, e uma das frases que foi muito impactante para mim foi assim: quem você gosta de sofrer? E claro que eu respondi: ninguém, vai. Dentro de mim, ninguém gosta de sofrer. Claro que eu não gosto de sofrer. Só que aquilo ficou martelando na minha cabeça e eu tive um sonho logo depois de passar um dia com aquela pergunta: quem em mim gosta de sofrer? Porque ele disse que eu trazendo essa clareza no livro, né? Eu conseguiria olhar para essa pessoa e dizer: ok, eu te vejo, eu vejo você. E aí, depois que eu vejo você, que eu tomo consciência dessa parte minha que gosta, que se relacionou com o sofrer, aí eu consigo cuidar mais dela. Se eu não identifico, logo eu acho que eu não tenho. Se eu não tenho, eu não preciso olhar para isso. Então ele já começa com esse que ele fala do novo casamento nesse livro. Eu vou botar o nome do livro lá no grupo depois. E quando o Adriano traz, né, esse lugar dele externar, dele conseguir tutano, digamos assim, eu não sei como é tutano em espanhol, força, base para se expressar, eu trago isso também, que quando o Premo, não só o Premo, temos professores dentro da escola que são casados, né? E tem professores homens casados com outros homens, então são professores gays, né? E quando eu olhei aquilo, eu fiquei assim, "Ah, gente, é algo tão explícito. Isso é novidade para mim, que venho de uma cidade grande,
Só que era uma cidade que era muito cerceada nesse lugar. E quando eu vi o Prêmio falar isso, eu fiquei, uau, que legal. Um dia eu quero trazer também. Um dia eu não posso trazer que eu tô com um esposo ou com esposa, porque eu não tô. Então, esse dia não vai ser hoje. Mas de trazer, olha, eu me identifico tanto com o gênero masculino quanto com o gênero feminino, né? Eu sinto a atração pelos dois. E que legal que essa expressão está sendo colocada para fora, porque essa expressão me inspira a trazer isso também, me inspira a inspirar outras pessoas e dizer, olha, aqui é seguro, aqui é permitido. E eu me senti exatamente isso. E foi nesse lugar de me sentir seguro, foi que eu fui acessando questões, quando os professores foram me trazendo exemplos, como o exemplo que o Adriano trouxe. O Adriano trouxe que isso é um abuso consentido, sabe? Assim, tipo, eu sou a pessoa mais frágil daquele time, entre aspas, de futebol. Então eu só sou escolhido quando não tem outra opção. É o último da fila. Isso, isso deixa marcas profundas, profundas, em alguém que se sente excluído. E em alguém que se sente diferente. E que esse diferente não é acolhido. Esse diferente, ele é rechaçado. E a gente está falando de sexualidade, mas eu tenho uma história com a filha de uma amiga minha que outra criança bateu nela, bateu de força, pegou um objeto e deu no rosto dessa filha dessa minha amiga, por conta dessa minha amiga ter ligação com a cultura afro. Ela é do candomblé. E aquela filha que não tem nada a ver com a escolha da mãe, porque ela ainda não fez a escolha dela, sofreu um preconceito e essa criança que bateu, ela estava batendo com propriedade, porque ela aprendeu que quando um diferente existe, ele precisa eliminar, ele precisa calar o diferente. Então, imagine o quanto isso está interligado, entrelaçado ao nosso processo cultural, que é diferente de lá de Mendonça, por exemplo, que é diferente de Portugal. Então, somos seres complexos e temos esse movimento cultural. O movimento cultural, eu sinto que ele bebe muito do segundo chakra. E é que ele vai costurando essas referências. Ele vai estruturando em quadrados. E se você não se encaixa naquele quadrado, tem outras coisas que vão ser desafiantes para você naquele cunho social. Ai, é isso. É muito forte tudo isso, porque assim, a gente vai percebendo a possibilidade da fluência, né? Vamos lembrar que a gente está falando de um chakra que tem como elemento a água. E a água, ela flui, né? A essência dela é fluir. Mas vamos lembrar que existem os estados da água. Ela pode estar no estado sólido. No estado sólido, ela não flui, né? Porque as moléculas estão mais juntinhas. Elas estão em movimento, mas a gente nem percebe muito o movimento delas. No estado líquido é que ela tem essa expressão da fluidez. Mas no estado gasoso também é outra experiência, né? Então, olha que interessante, porque assim, falar das diferenças é algo muito rico, né? Principalmente hoje, que a gente pode trazer as coisas de uma forma mais ampla, né? A gente entender que assim que todos nós somos seres diferentes. A Monja Coen fala, não sei se eu vou lembrar das palavras exatamente como ela traz, né? Mas a Monja Coen, ela sempre fala assim, nós somos seres, como é que é? Ela fala alguma coisa assim, do tipo, nós somos diferentes, né? Mas cada um tem a sua individualidade. É alguma coisa assim, não lembro exatamente das palavras dela. Mas o que eu quero dizer é que, assim, ser diferente, na minha infância, era um problema, tá? Eu sofri muito em função disso. Sofri muito bullying mesmo, né? Porque eu era tido o diferente, né? E eu achava que eu era errado.
E eu guardava uma coisa dentro de mim. Eu gosto de dizer que eu teria sido um bailarino, né? Porque eu gostava muito de dançar. E aí eu me vi numa escolinha em que tinha, era assim, os meninos faziam aula de judô, as meninas faziam aula de balé. Aí eu ia para aula de judô e assim, e eu tinha uma questão que era assim, física, de dificuldade de fazer os movimentos, eu era atrapalhado, eu era já um palhacinho, desde sempre, todo atrapalhado, desengonçado, né? Isso tem nada a ver com a minha sexualidade, eu era desengonçado mesmo, né? E aí eu tinha dificuldade. Eu lembro que tinha um exercício que era de virar estrela, né? E eu não conseguia fazer. Mas aí, o professor também não tinha uma delicadeza, uma sensibilidade de entender assim, vou te ensinar. Não, ele nem estava nem aí. Aí os meninos tiravam uma da minha cara. Então, eu era sempre o motivo do riso. Sempre, sempre, né? E hoje eu consigo entender. Hoje eu consigo entender, porque tem uma coisa do palhaço que habita dentro de mim, e que eu, desde criança, eu fui convidado a rir de mim mesmo. Mas isso é um processo que eu continuo integrando, né? E que hoje eu posso sair do vitimismo. Por muito tempo, eu usei essas histórias para me vitimizar, de falar, olha, como a minha vida foi difícil. E aí vem esse prazer pela dor, tá? Ai, coitadinho de mim, né? Por muito tempo eu usei isso, porque tem um prazer nesse lugar, sabe? Hoje já não, hoje eu já entendi que isso aí não me faz bem, né? Mas quando eu olho ali aquela experiência ali do menino que queria não conseguia fazer os movimentos lá do judô e tal, e os outros meninos tiravam uma da minha cara, teve um dia que eu falei para os meus pais, falei assim, não faço mais aula de judô, eu tinha 5 anos de idade. Falei, não faço mais aula de judô. Aí eles me tiraram, só que era assim, na escolinha, era a escola, não era uma aula fora, era dentro da escola, né? Então, eu, naquele momento, eu tinha que ficar sem fazer nada. Então, eu ficava no pátio da escola sozinho, sem nada, porque era a única opção que eu tinha, ou eu poderia escolher fazer aula de balé. E eu gostava muito de dançar, e 5 anos de idade, eu já sabia que eu não podia falar para ninguém. Eu nunca falei para os meus pais que eu tinha vontade de fazer aula de balé, porque eu já sabia que não era coisa de menino. E que, por mais que eu tivesse vontade, curiosidade, né, eu nunca falei para ninguém. Eu guardei aquilo dentro de mim. E aí eu fui travando com a coisa do dançar, né? Porque eu gostava muito, mas eu fui deixando isso de lado. E aí o que aconteceu foi que chegou num ponto, eu me lembro também, uma cena na escola que eu estava dançando, era um momento de festa, tal, e veio um menino, colocou uma bolsa em cima de mim, assim, de menina, e eu, a partir dali, eu nunca mais dancei. E até hoje eu não danço mais. E assim, não estou me vitimizando, tá? Não é isso, porque eu consigo hoje entender que eu precisei viver essas histórias até mesmo para ter mais compaixão, para ser terapeuta, faz parte também da minha história de vida, né? Para que eu possa ressignificar. Então, é muito interessante a gente olhar para o segundo chakra com neutralidade. Esse foi um motivo aqui de uma conversa que o Luiz e eu tivemos assim muito forte. Como que a gente traz esse segundo chakra sem reforçar também nem o problema, nem, né, nem o lado da sombra e trazendo a abertura para a luz, né? Porque senão a gente pode ir para esse lugar da dor e aí entrar na vítima e aí que a gente se perde ainda mais. Então, por esse motivo é que a gente está trazendo essa fluidez da água, porque senão a gente, na vítima, a gente também cria obstáculos para fluir porque a gente se prende a uma realidade limitante, né? Então a gente está aqui querendo trazer esses potenciais, essa forma de a gente lidar com todas as questões emocionais, porque a vida, eu gosto de trazer, né, uma metáfora que é a roda gigante, tá? Então assim, você vai para uma roda gigante. Então, quando você está com muita alegria, tal, é como se você estivesse no topo da roda gigante, mas ela vai descer. Então, assim, você vai passar pela raiva, pela tristeza, por sentimentos que não são assim tão prazerosos, né? Mas, assim, a grande questão não é isso, porque na vida a gente cai, a gente tem momentos que a gente está mais sensível, isso faz parte. Mas a grande questão é a gente ir podendo se fortalecer a ponto de falar que, ok, estou no momento da baixa da roda gigante, então como eu lido com isso, né? Porque é esse o grande ponto que a gente pode ir aprendendo.
E é por isso que a gente não precisa ficar carregando essas dores do passado, culpabilizando as pessoas, como o Luiz muito bem disse, né? E trazendo essa experiência do segundo chakra como algo que faz parte da vida. Por isso que a Nicole, a Coisas de Nicole aqui, falou, né, no chat que ela estava até com medo dos sonhos. Não, não. Os sonhos, eles não precisam ter medo, não. Eles vão sempre nos ajudar para que a gente possa entender as questões. E eu vou trazer um exemplo bem objetivo. Eu me lembro de um amigo meu que é heterossexual, casado com uma esposa, tem filhos e tal, e que não é gay. E que uma vez contou um sonho que ele estava beijando outro homem, né? E assim, então o sonho estava falando de um desejo sexual dele? Não, o sonho estava mostrando que tinha um lado dele masculino que ele estava que ele estava querendo se apropriar mais dentro da energia dele, que é masculina, tinha um aspecto masculino dele que ele estava integrando, que ele tinha a oportunidade de se fortalecer naquilo, tá? Então, por isso que assim, quando a gente fala em sonhos, é sempre muito importante a gente não ir para um lugar de levar o pé da letra, sabe? Porque tem ali muitas questões ali que a gente vai ver contextos, tal. E esse segundo chakra, ele nos convida muito a essa percepção. Todos os chakras, na verdade. Mas esse, como a gente fala do prazer e o quanto a gente é movido pelo prazer, a gente tem sempre a oportunidade de ir percebendo em que caminho o prazer está nos direcionando. E aí, um último exemplo. Estava até comentando com o Luiz. Uma coisa é, por exemplo, você comer um salgadinho desses que se vende em supermercado, aí essas coisas que a gente sabe que não são muito saudáveis, sabe? Esses que são industrializados, essas coisas assim, né? E achar que aquilo é uma delícia, né? Eu estou lembrando aqui, tem uma pessoa que fez esse retiro né, do Caminho do Amor, e que ela falava que ela gostava muito do salgadinho do Rio de Janeiro, que eu nunca comi, inclusive, é o salgadinho Globo, né? Que é famoso no Rio de Janeiro, né? Que vende na praia e tal. E ela disse que ela gostava muito. E aí ela fez o Caminho do Amor, e quando voltou, ela falou: agora eu quero ver como é que vai ser esse salgadinho. E ela pegou, ela falou: Adriano, não tem gosto de nada. Porque agora que eu purifiquei mais meu paladar, né? Eu vou comer aquilo não tem gosto de nada. E é isso que às vezes a gente encontra, a gente se deixa levar por prazeres que são como o salgadinho ali, que ele não tem uma essência, ele é algo que é fabricado, entendeu? E que dá uma sensação de prazer até, talvez, mas momentâneo, porque você não está se alimentando tão bem. Agora, quando você busca entender melhor o que é que te faz bem, aí você pode perceber o quanto que tem coisas muito mais saborosas na vida, o quanto que há experiências na vida que podem ser muito mais engrandecedoras para a gente, né? E esse segundo chakra traz muito essa questão, né, Luiz? É bem isso que o Adriano trouxe. E se a gente for reparar, a tecnologia está levando a gente para um lugar de prazer imediato. O nome desse prazer imediato ultimamente tem sido Instagram, por exemplo, né? Eu preciso de alguma coisa, eu preciso ver a vida alheia. Eu lembrei da minha avó agora. Minha avó dizia: sai do portão, vou ficar vendo a vida alheia. Que era o Instagram da época, né? E agora a gente tem tudo isso na palma da mão. Um negócio assim, onde qualquer hora que você pegue, ele vai estar mostrando tudo que você deseja. E, inclusive, a Angelina até trouxe essa metáfora, que a gente podia ter um lugar de trabalhar os nossos pensamentos como o algoritmo. Porque se você começa a pesquisar receita vegana, o algoritmo vai te mandar mais 255 receitas veganas. Vai aparecer como propaganda, como gratuidade. Todo o seu Instagram vai ter um monte de gente falando sobre receita vegana. Aí ela falou isso. Sim, por que que a gente não trabalha como algoritmo quando a gente quer criar uma realidade? Sabe? A gente trazer aquilo e a nossa mente trazer mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo que a gente quer criar. A gente está falando do chakra da criatividade, né? Então, sabe aquela coisa de, eu quero viajar, Adriano, eu quero ir para Costa Rica me juntar com um monte de gente que está lá e diz que é um processo lindo, curativo. Aí quando alguém me pergunta, você vai viajar? Então, é, eu
quero, né? Mas não sei, ainda tem que ver. Não, não é aquela coisa de Costa Rica. Pronto, minha meta é Costa Rica. Então, o algoritmo vai trazer tudo que é da Costa Rica, passagem da Costa Rica, hotel da Costa Rica, e vai me mostrar que eu posso ir para Costa Rica, sabe? Vá para Costa Rica a pé, vá para Costa Rica de bicicleta, vá para Costa Rica de qualquer forma, para eu não ter desculpa. Sabe quando a gente fica dando desculpa? Tinha um amigo meu que era muito bom em tolir a desculpa. Quando ele chamava alguém para sair, vamos sair. Ah, eu tô sem roupa. Eu te dou uma roupa. Eu trago uma roupa, eu tenho uma roupa nova. Ah, mas eu não tô com dinheiro do Uber. Eu peço o Uber agora. Esse Uber vai bater na sua porta, vai buzinar aí na sua. E aí no final ele dizia assim: eu só tava querendo saber quais eram as desculpas que você ia dar para você não dizer o não, que você não queria sair. Aí você tava dando várias desculpas para ver se eu desistia. E eu não ia desistir, porque eu queria você comigo. Eu achava isso muito bonito, né? Quando tinha esse. Eu derrubo qualquer contra-argumento que você traga. Eu derrubo, sabe? E era um derrubar feliz. Era tipo, diga logo que não quer, homem. Não fica me enrolando, não. Sabe? Ah, tô com dor de cabeça. Eu tenho um Doflex. Eu tenho um remédio ótimo para dor de cabeça, sabe? Então, não é exatamente isso. Então, por que que eu estou trazendo isso, né? Do algoritmo e desse movimento que a gente está falando sobre o prazer ou os arquétipos de prazer. É exatamente para você se questionar. Como é que está meu algoritmo para a criatividade prazerosa? Eu estou conseguindo fazer? Eu acho que eu trouxe isso na aula inaugural, que a gente faz isso aqui no Caminho do Amor. A gente faz um detox de tecnologia. A gente faz um detox de cidade grande. A gente faz um detox de estômago inflamado. Vocês percebem, de certa forma, que o conhecimento ele está tão visível que é óbvio a gente entender que a nossa alimentação ela é altamente inflamatória? A indústria faz com que a gente consuma várias coisas para que a gente se mantenha inflamados. Aí quando vem alguém e diz assim, sua alimentação é inflamatória. Aí você diz, claro que não. Eu estou bem, eu não estou sentindo nada. Você tem certeza que isso vai manter-se a longo prazo? Quando o Adriano traz o lance do salgadinho. Será que a gente não pode substituir por um biscoito de arroz? Será que a gente não pode substituir por uma castanha de caju? Será que a gente não pode substituir por algo mais nutritivo? E quando a gente tira esse lugar, que a gente faz um detox das inflamações, né, do nosso estômago, é como se a gente estivesse fazendo uma super faxina em todo o nosso organismo, estômago, intestino, rins, fígado, pâncreas. A gente não dá descanso a esses órgãos, nunca. Eles só descansam quando a gente morre. Então, quando um detox possibilita que a gente dê umas férias para o nosso sistema digestivo, o quão renovado ele pode ficar? O quão renovadas as minhas papilas gustativas podem ficar? Esse exemplo que eu vou trazer agora, eu fiquei surpreendido, porque teve um rapaz que fez o Caminho do Amor. A gente fala muito do Caminho do Amor porque a gente está vivendo, tá? Um rapaz fez o Caminho do Amor. Eu fiz uma tapioca. Uma tapioca sem nada. Não tinha um super recheio. Não tinha uma coisa suculenta. E ele comeu gemendo essa tapioca. E quanto mais ele gemia, eu dizia, eu tenho que fazer esse negócio desse Caminho do Amor. Porque se ele tá sentindo esse prazer com a tapioca seca, é, não, tem alguma coisa nesse retiro. Tem alguma coisa mágica nesse retiro que. E ele fazia. É a melhor tapioca que eu comi na vida. E eu olhava assim, foi eu que fiz a tapioca, então eu sei do que eu tô falando. Eu, oi? Essa tapioca não tem nada. Essa tapioca tem tapioca e sal. E ele comia, Eu disse, não, eu tenho que fazer esse retiro. Pelo amor de Deus, eu tenho que fazer isso, porque se ele tá conseguindo prazer com a tapioca seca, eu tô querendo esse prazer também. E muitas outras coisas que ele alcança, né? E é incrível, quando a gente limpa certas coisas, muitas coisas se ativam. O Adriano, ele pode falar com propriedade de causa. Os sonhos ficam 200 vezes mais potentes no caminho do amor. A sua percepção olfativa fica muito mais aguçada. A sua percepção auditiva fica muito mais aguçada.
É uma coisa linda que a Angelina traz, que a gente pode se questionar. Ela fala: você só sente fome quando você tem oscilações emocionais. E sede. Você só sente fome e sede quando você oscila, você tá na roda gigante. Se você sair dela, você não sente nem fome, nem sede. E a galera que fez o Caminho do Amor de 21 dias, que ficou 7 dias sem comer, sem beber, sabe isso melhor do que eu nunca fiz os 7 dias. Então, Adriano já fez. Não Então, é assusta as muito. pessoas, Luiz, não assusta as pessoas. Não assuste as pessoas, não assuste as pessoas. Então, enfim, vou fingir que eu não. Mentira, que eu não vou fingir que eu não falei. Mas é possível, né? É possível e faz uma super limpeza. Uma limpeza de muitas camadas, não é só uma limpeza física. Então, é sensacional. Eu ficava admirado com as partilhas que eu ouvia das pessoas trazendo conteúdos de uma profundidade muito significativa. Então, eu trouxe mais uma faceta do segundo chakra, né? Que é essa oscilação emocional. E é essa oscilação emocional que nos possibilita ou nos abre a porta para os vícios também. Os vícios compensatórios. Eu não tive isso, eu vou meter o pé na jaca naquilo, porque eu preciso me sentir satisfeito ou satisfeita, né? E aí vem as distorções do que é estar satisfeito ou satisfeita. Enfim, então é com isso que eu entrego assim essa aula do segundo chakra. Vou abrir para ver se o Adriano quer trazer mais alguma coisa, mas eu acho que a gente tocou em tantos pontos bonitos e não significa leves, bonitos e profundos, né? E que podem possibilitar muitas coisas, muitas coisas. Inclusive para nós, viu, gente? A gente está aqui sustentando e a orelha que está inflamada é a minha. Então, assim, eu tô me mexendo junto com todo o processo. Não é a Cris Barreto que se vire e eu vou ficar aqui de boa. A gente está trabalhando tanto quanto quem está recebendo. A gente está recebendo também, né? A gente está aqui nesse momento do dar porque a gente recebeu. E diz uma palhaça amiga minha, também amiga do Simplício, que a mesma porta do dar é a porta do receber. Então, se você se abre para dar, você também se abre para receber. A Angelina fala isso: quanto mais você dá, mais você recebe. São Francisco falava isso também na sua oração, né? Então é isso, Adriano, é contigo. E esse chakra traz a energia do feminino, e o feminino é o receber, é o acolher, né? Então, assim, a gente pode ficar mais sensível mesmo. Isso faz parte, tá? Faz parte do processo. Porque, assim, a gente está trabalhando em níveis muito sutis. Então, cada chakra vai mexendo com a gente. Eu, por exemplo, tive um sonho, quando foi, acho que foi de sexta para sábado, né, Luiz, que eu te mandei a mensagem, que a gente estava direcionando essa aula para outro caminho e o sonho ele estava trazendo outras informações. Então, a aula a gente foi, a gente conversou para alinhar tal, mas assim me veio em sonho. E é um sonho que, ó, vou dizer para vocês, eu nem lembro das imagens do sonho, mas eu lembro da sensação, porque eu acordei acordei com informações, entendendo que o caminho era outro, né? Bom, então por isso que assim, que a gente está sendo mexido todo mundo. Como o Luiz disse, nós dois também muito, tá? Então, a gente quer que todo mundo se sinta aqui muito acolhida e acolhido nos seus processos, tá? Então, por isso, ó, vamos relembrar aqui a nossa programação dessa semana, então, né? A gente tem aqui, o que o Luiz está trazendo aqui, Luiz? Ah, é a É gatinha! um serzinho que está se regurgitando com prazer do meu segundo chakra. Ela está bem no meu colo e está Olha, só ronronando. Acho que ela quis trazer alguma mensagem para vocês. que linda! Eu não estava vendo direito porque eu estou vendo a tela maior e aí eu não estava conseguindo enxergar direito. Que linda! Ela, eu não conhecia ela. Ela eu não conhecia. Eu vi só de longe ela, né? Mas enfim, só para a gente trazer então aqui, né, a programação dessa semana, porque amanhã às 10:30 da manhã nós temos a roda de sonhos, que é a roda que eu faço esse horário mesmo, tá? Eu faço. Mas que amanhã eu estou tentando conseguir convidados aqui. Tem uma pessoa que já me confirmou, né? Tem uma outra que está aqui presente que ficou de me confirmar também, que eu não sei se ela vai conseguir.
né? Vamos ver, quem sabe, né? Alguém que mora em Portugal aqui que chama-se Ana Pimentel, mas eu não vou falar o nome completo, né? Então, só o primeiro e o último. Então, se ela puder, ela vai estar com a gente, né, Ana? E ela vai ver se ela vai conseguir. Mas, assim, essa roda é uma roda que a gente está tentando trazer com espaço de acolhimento para o maior número de pessoas, tá? Então, por isso que tem mais, não sou só eu, a gente está convidando também outros facilitadores para essa roda de sonhos, mas, como o Luiz disse, na Escola da Aura nós temos, acho que são 14 rodas em horários, dias e horários diferentes. Então, assim, se não der para ir nessa, vai em outra, porque temos vários dias e horários, tá? Então, é isso. Então, Solange, a roda de sonhos não fica gravada, tá? A roda de sonhos nunca é gravada, né? Porque é uma experiência que é muito íntima, cada um traz ali o seu sonho, então a roda de sonhos não, tá? Mas aí você pode ir contar o seu sonho, ouvir, ou mesmo só ir de ouvinte em várias rodas que tem na nossa escola da aula, tá? Então, amanhã às 10h30, a roda em português, porque às 16h30, a Alejandra Quadros, que estava aqui com a gente, e a Pia fazem a roda em espanhol, tá? Então, a gente deixa o convite aqui com elas às 4h30 da tarde. Às 20h40 também tem o encontro com o tarô comigo, tá? Então, que a gente, daqui a pouquinho eu vou colocar no grupo o tema, tudo certinho, tá? Mas fica o convite também às 20h40 comigo, o tarô da transformação. Quarta-feira, às 13 horas, nós vamos ter uma aula muito especial com a Peggy Mars, professora nossa da Escola da Aura, sobre o oráculo do nascimento. E que foi muito lindo o processo, porque a gente já tinha combinado que ela ia trazer essa aula, e sem ela saber que a gente estava trabalhando a questão do prazer, ela também está trazendo um tema nesse sentido. Vai ser muito interessante, tá? Então fica o convite, né? Quem não conhece ainda o oráculo do nascimento, a questão das nossas primeiras memórias, tá? Na quarta-feira, às 13 horas e às 18 horas, o Luiz e eu estaremos aqui. A gente vai fazer uma vivência para a expressão do segundo chakra. Vai ser um momento que a gente vai abrir para perguntas, a gente vai abrir para partilha, tá? Vai ser muito especial às 18 horas na quarta-feira. Sexta-feira, meio-dia, temos o encontro multissensorial com o Luiz, tá? Que é muito especial, imperdível. E às 18 horas nós vamos ter também uma leitura da Aura Beija-Flor, que vai ser um pouquinho diferente do que foi até agora, tá? Porque vai ser a partir do oráculo do nascimento, tá? Então, a Peggy Mars, juntamente com outras leitoras também convidadas que estão ali fazendo um trabalho com ela, a partir do oráculo do nascimento, vai ser uma experiência também muito profunda. E no domingo a gente finaliza a semana com o Reiki às 20h30, tá? Então, essa é a nossa programação da semana. É isso, né, Luiz? Vamos concluindo aqui? É isso sim, e só trazendo para quem não tem clareza do que é um oráculo do nascimento, é uma leitura com um tema que vai abordar as suas primeiras memórias, né? Do 0 aos 7 anos. Geralmente é onde esse tipo de leitura vai. Então é uma leitura temática com esse recorte. Claro, vai trazer muito mais coisa do que só as memórias. E como é um beija-flor, é uma leitura mais curta. Então, ela existe, essas leituras do oráculo, existem as leituras inteiras, onde tem muita coisa que é trazida desses primeiros momentos, dessas primeiras memórias, né, que abarcam o seu corpo, que estão ali impressas na sua aura. Então, esse é o nosso momento de debruçarmos nessas memórias através do oráculo do nascimento, tá bem? Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês. Durmam assim de forma uma coisa que me veio, né? A Ângela, ela fala pra gente que para a gente sonhar mais profundamente, é importante a gente ir tirando algumas coisas perto da hora de dormir. Por exemplo, não assistir coisas muito violentas. Na verdade, nada é ideal, né? Você fique mais longe das redes sociais, vai desacelerando, né? Fazendo um ritual de ir dormindo e que você possa também intencionar nesse dormir, nesse sonho, assim, gente,
eu acessei várias coisas hoje nessa aula. Eu quero aprofundar mais em algo que seja mais significativo para mim. Você pode me ajudar, anjo do sonho, né? Ou anjos do sonho. E aí você pode usar os sonhos como bússola. E isso pode ser muito nítido quando você começa a trazer mais clareza do que você quer saber, né? Claro que seu espírito vai ficar enviando as mensagens que você precisa olhar, mas se você também souber perguntar, sabe? Quando você tem uma boa pergunta e se abre para uma boa resposta, então pode ser bem um casamento positivo esse lugar de intencionar esse sonhar, tá bem? Então é isso. Porque Beijo a para gente já vocês. fica a gente já fica mais sensível, só para completar isso aqui, a gente já fica mais sensível na jornada. Então, os sonhos já ficam mais potentes. Então, por isso que assim, vai dormir, deixa um caderninho do lado, acorda, anota. E aí traz para a roda, tá? Vai ser muito lindo. Então, fica o convite, porque essa noite aí, muitos sonhos, hein? Tá? Então é isso, né, Luiz? O Luiz estava despedindo, eu cortei. Desculpa. Não, Beijo, tava dando gente. beijo no povo. Beijo em quem tá aqui no Brasil, beijo quem tá em Portugal, beijo quem tava fora e em algum país hispanohablante. Beijo pra minha mãe que tá aqui, né? Então, falar do chakra da mãe com a mãe presente também é uma bênção e um desafio. Então, assim, acho, foi bem vivido esse desafio, ao meu ver, né? Então é isso. Um grande beijo para todos e todas e até breve. Beijo, gente. Tchau, tchau.